Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e na aula de hoje nós vamos dar sequência à nossa aula sobre criação de listas customizadas. Na primeira aula nós criamos aí o layout da nossa lista, certo? Então lembre que nós colocamos lá uma imagem, dois text view e um botão de excluir para a nossa lista customizada. Então, na nossa primeira aula, nós simplesmente criamos o layout da nossa lista. Hoje, na segunda aula, nós vamos criar a nossa classe adaptadora, o nosso adapter, para controlar cada um desses componentes que nós colocamos na nossa lista. Se vocês olharem, eu vou abrir aqui a nossa classe, a nossa activity da lista simples. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Vocês lembram que nós criamos esse adapter aqui, que faz parte do segundo passo, que é preencher o adapter com os itens da lista? Nós criamos aí, nós utilizamos um array adapter, correto? Isso nós trabalhamos dessa maneira com lista simples. Agora, trabalhando com listas customizadas, nós precisamos criar a nossa própria classe adapter. Nós temos que criar uma classe que vai controlar cada um dos componentes que nós colocamos na nossa lista, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou fechar aqui, fechar esses arquivos que nós não estamos utilizando. Deixa eu ir fechando aqui. E nós vamos criar então uma classe, não é uma activity, ok? É só uma classe. Deixa eu organizar aqui. É uma nova classe que será o nosso adapter. Será uma classe Java simples. Então, aqui no nosso pacote que contém as nossas classes Java, clique com o botão direito, New Java Class. Vamos criar uma nova classe Java. E como será a nossa classe adapter, nosso adaptador da lista, eu vou criar a classe começando aí com o mesmo nome da nossa lista. Então, lista customizada adapter. Então, lista customizada adapter. Será a nossa classe adapter. Não, ok nela, está aí criada a nossa classe. Essa nossa classe, adapter, pessoal, ela precisa herdar de uma classe que contém todos os métodos necessários para gerenciar uma lista. Então, a nossa classe aí, lista customizada adapter, ela tem que herdar, então, extends de base adapter. Ela será a base aí, a classe base adapter contém todos os métodos necessários para a gente gerenciar e controlar uma lista, como uma classe adaptadora. Então nós herdamos aí e a nossa classe começa a apresentar um erro porque nós temos que implementar todos os métodos da classe base adapter. Então faça o seguinte, ao selecionar aqui o nome, vai dar o nome da nossa classe, vai ser apresentada essa lâmpada aqui, selecionem ela e cliquem na opção Implement Methods. Ele vai dar as opções aí dos métodos que nós precisamos implementar. O método getItem, getItemID e getView. Então, podem deixar todos selecionados e dar OK. Pronto, esses são os métodos obrigatórios aí da nossa classe Base Adapter. getCount, getItem, getID e getView. Vou explicar um a um deles para vocês. Antes disso, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui alguns objetos que nós precisamos. O primeiro deles é a nossa lista de nomes, é uma lista simples, certo? Que contém as informações. Tá? Então eu vou criar aqui uma lista de string, que será lista nomes. Essa lista aqui, pessoal, ela vai vir lá da nossa activity preenchida. Nós vamos simplesmente receber essa lista de nomes lá da nossa activity. Então imagina assim, a nossa activity vai preencher toda essa lista e enviar para essa classe. Essa lista aqui vai conter todos os nomes da nossa lista e ir apresentando na lista. Okay? Então essa aqui será a nossa lista com conteúdo a ser apresentado, lista de nomes que será apresentado na nossa aplicação. O segundo objeto que nós precisamos é um objeto do tipo layout inflator, que ele é responsável por
inflar, por preencher o nosso conteúdo, por organizar cada componente de layout na nossa lista. Então, esse objeto aqui é o responsável por apresentar a nossa lista customizada em cada item do nosso list view. Okay? Então, nós precisamos desses dois objetos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar um método construtor para essa classe, a lista customizada adapter, simplesmente para receber o quê? Receber o nosso lista nomes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar public lista customizada adapter. E o que a nossa lista customizada adapter vai receber? Primeiro, ela vai receber o contexto da nossa aplicação. Qual classe que tá executando? Qual classe que está executando esse método aí do base adapter, certo? Então, no caso vamos criar o contexto, que vai informar qual classe que está chamando. E o segundo parâmetro, nós vamos receber aí lá da nossa activity essa lista de nomes preenchida. Então eu vou até copiar aqui, ó. Então essa nossa lista de nomes vai vir preenchida lá da nossa activity e nós vamos utilizar essa lista aqui. Então o que nós fazemos? Vou colocar aqui, ó, this.lista nomes, que representa aqui essa lista nomes da nossa classe. Esse objeto, essa lista da nossa classe, vai receber a lista que veio aqui, ó, como parâmetro, que veio preenchida lá da nossa activity. Pronto, nesse momento nós temos uma lista já preenchida. Essa lista vai vir lá da nossa activity. Depois nós precisamos iniciar aqui esse nosso objeto inflator. Então o que nós fazemos? Nosso objeto inflator, ele é do tipo layout inflator. E como que ele vai funcionar? Nós temos que pegar o contexto da nossa aplicação, ponto, get system service. E nele nós colocamos aí, ó, o contexto novamente da nossa aplicação e colocamos o parâmetro aí layout inflator service. Essa informação, pessoal, como eu comentei, esse inflator, esse layout inflator, ele vai ser responsável por inflar, por apresentar cada linha aí customizada no nosso list view, ok? Por isso ele é tão importante. Agora que nós já temos aí a nossa lista preenchida, nós precisamos ir alterando todos esses métodos aqui criados automaticamente, ok? E eles são muito importantes, tá, pessoal? Se você esquecer um item aí, de alterar um item, provavelmente a informação pode ser que não dê erro, mas também a nossa informação não será apresentada na lista. Então vamos começar aqui, ó, com getCount. Esse método é o responsável por informar quantos itens existem na nossa lista. Então, quantos itens serão apresentados na lista? A nossa lista é aqui, ó, a nossa lista nome, né, que será apresentada. Então o que nós fazemos? Pegamos a nossa lista nomes, que contém todos os nomes a serem apresentados, e fazemos aí size. Pronto, então agora o nosso componente ListView ele saberá que ele pergunta quantos itens eu vou apresentar. É quantos itens contém aqui na nossa lista de nomes. Então nós fazemos lista nome.size. Só isso. Depois aqui ele retorna um método getItem, ele quer o retorno de um objeto, certo? Da nossa lista. E ele tem aqui até como um parâmetro um inteiro que representa o índice do objeto a ser apresentado. Então, assim, a cada item, ele pega aqui o índice, né? Qual objeto eu vou apresentar agora? Então, o que nós fazemos? Pegamos novamente a nossa lista, que contém os nomes, nossa lista de nomes, e fazemos get para pegar um objeto. E qual objeto nós vamos pegar? O objeto i, que é o índice que vem aí por parâmetro. Pronto. O segundo método também é só isso. Nós vamos retornar um objeto da lista, de acordo com o índice que veio por parâmetro. O terceiro método é o getItemID. Ele vai representar aí o índice do objeto retornado, certo? Um índice de um item da lista. O que nós fazemos? Nesse caso, nós podemos retornar simplesmente o índice que veio aqui como parâmetro. Então, podemos fazer assim, ó, return i. Esse i é simplesmente o índice que veio
como parâmetro, ok? Esses três primeiros métodos são somente isso, bem simples, ok? Agora, o método mais importante aí é o nosso getView. Por quê? Ele é o método responsável por apresentar, por gerenciar todos aqueles componentes. Tá? Ele é o responsável por colocar informação, por exemplo, no ImageView, controlar o clique do botão, colocar o texto lá nos nossos TextView. Tudo isso nós fazemos aqui nesse método getView. Então ele é um método aí mais complexo. Só que lembre-se, todos esses métodos são igualmente importantes. Se a gente deixar de colocar alguma informação aqui nesses três métodos, a nossa lista não vai funcionar, ok? Então, antes da gente começar a preencher aqui esse getView e controlar os nossos componentes, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma nova classe aqui, ó, uma static class viewHolder. E nessa classe, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aí todos os componentes, cada um dos componentes da nossa lista. Então, por exemplo, lá na nossa lista, em cada item nós temos primeiro o ImageView, certo? Que é o nosso IMG perfil. Depois nós temos dois TextView, que um é o TXV nome e o outro TextView é o TXV código. E por último nós temos um botão que é o BTN excluir, certo? Por que nós fazemos isso aqui, pessoal? Isso aqui, Diego, isso é obrigatório fazer, tal, faz parte, é obrigatório. Isso que eu fiz aqui, de criar essa nova classe, ela não é obrigatório, tá, pessoal? Não, se a gente poderia muito bem criar nossa lista customizada sem essa classe estática aqui. Mas por que eu fiz isso? Isso aqui é um padrão, pessoal, na hora de criar a lista customizada, para auxiliar, para melhorar a performance da nossa lista. Entendam o seguinte, nós criamos uma classe estática para quê? Toda vez que for criada uma nova lista, se nós não tivéssemos feito isso daqui, a cada nova linha da nossa list view, seria criado um novo image view, mais dois text view, mais um botão. Isso iria consumir muito poder de processamento e ia deixar a nossa aplicação mais pesada. Fazendo isso daqui, o que acontece? Cada um desses componentes será criado somente uma vez na nossa lista. Ele vai ser criado somente uma vez, independente da quantidade de linha que tenha. E o que vai acontecer? Somente o conteúdo desses componentes que serão alterados. Você compreendeu então a ideia? A ideia é o seguinte, se eu não fizesse isso daqui, a cada nova linha seria criado um novo componente, ImageView, TextView e um botão. Fazendo isso daqui, é criado somente uma vez cada um desses componentes e nós simplesmente trocamos o conteúdo desses componentes. Isso nós fazemos para melhorar a performance do nosso componente, da nossa aplicação, né? A nossa tela, a nossa lista ela vai ficar mais leve. Esse é o intuito de criar essa classe, ok? Pronto. Feito isso, então, vamos começar a preencher o nosso método getView, que é o nosso método principal, aí, o nosso método responsável por criar aí a nossa lista customizada. Reparem que ele vai retornar um objeto view. Ele tem um retornar um view, e esse view que vai ser retornado é justamente esse view que vem como parâmetro aqui. Então a gente pode até colocar aqui, ó, view. Esse view que vai ser como retorno é esse view que vem como parâmetro que nós vamos trabalhar com ele aqui no método. Então peguem esse view, deixem ele como retorno. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos apresentar, nós temos uma lista com nomes aqui, correto? E nós precisamos pegar a cada item dessa lista com nomes e apresentar no nosso list view. Lembre do seguinte, esse método getView ele vai ser executado a cada para toda linha esse método vai ser executado. Por isso que ele tem esse parâmetro int i aqui, ó, que representa o índice da nossa lista. Então imagine, toda linha que for ser preenchida, que for ser criada, vai ser executado esse método getView, passando aqui algumas informações, entre elas esse int i, que representa o índice da nossa lista. Então o que nós fazemos a princípio? Vamos criar aí uma string nome, tá? E essa string nome vai receber o quê?
o nome da nossa lista nomes. Só que qual nome? Vamos pegar aí getI. Pegamos a nossa lista e pegamos qual atributo? O atributo que veio como parâmetro. Tem o índice aí. Pronto, nesse momento nós já temos um nome para a nossa lista. Ok? Segundo passo, vamos criar um objeto dessa classe aqui que nós acabamos de criar, viewHolder. Então vamos criar aí um viewHolder. Então o nome nele de holder. Só isso. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Lembra que eu comentei com vocês? Acabei de comentar que esse método getView, ele será executado a todo momento. Então, a cada nova lista, a cada nova item da lista, por exemplo, se o nosso usuário arrastar a lista, mover a lista para cima ou para baixo, esse método getView ele vai ser executado para quê? Para preencher corretamente o conteúdo da lista. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a criar a nossa lista, só que nós vamos verificar se esse item view aqui, ele já está criado ou não. Então nós fazemos o seguinte, ó. Verificamos se view é igual a nulo. Por que nós fazemos isso? Vamos deixar aqui o else também. Se esse view está igual a nulo, que é o view que vem como parâmetro, e também é o view que vai retornar, se ele está igual a nulo, nós precisamos, significa que a nossa lista acabou de ser apresentada e ela precisa ser criada com todos aqueles componentes. Então o que nós fazemos? Nós fazemos aí que a nossa view ela é igual ao nosso inflator, lá que nós pegamos inflator.inflate. Esse inflate é esse objeto aqui em cima que nós criamos. Nós chamamos o método inflate dele. E o que isso representa, pessoal? Lembra desse arquivo aqui, ó, dessa lista customizada row que nós criamos, que representa, que tem os componentes de cada item da lista? Nós vamos chamar atribuir a essa view aquela classe. Então, r.layout.lista customizada row. E o segundo parâmetro nós colocamos aí como nulo. Então, agora, o que nós fizemos? Como a nossa lista, então, imagine se a nossa lista foi criada, vai ser passado por esse método getView. Legal. Nós pegamos o nosso view e verificamos se ele já foi criado. Se ele não foi criado, se é a primeira vez, ele vai estar nulo. Ele está nulo, então o que eu vou fazer? Então, nós vamos pegar lá o nosso objeto inflate, que nós criamos aqui em cima, e junto com ele nós vamos atribuir para a nossa view aquele layout que nós criamos, aquele layout customizado, lista customizada row. Nesse momento, nós definimos para a nossa view, que está retornando como parâmetro, que ela vai conter uma imagem, 2 text view e um botão. Exatamente isso que nós fizemos. Ok? Então vamos continuar, não para por aqui. Só disso já estaria certo, né? Mas nós criamos esse objeto viewHolder aqui para melhorar a performance. Então vamos trabalhar com o nosso holder. Vamos fazer aí um new viewHolder. Beleza. E vamos fazer agora, o que nós precisamos fazer? Da mesma forma que nós fazemos numa activity, lá lembra quando nós criamos alguns componentes, nós utilizamos o método findView by ID para relacionar os nossos objetos com os nossos componentes layout. Aqui na lista customizada é a mesma coisa. Então o que nós fazemos? Vou pegar aqui, ó, o meu holder, ponto, image perfil, e vamos fazer um find view do nosso componente de layout para esse objeto aqui. Então ele é um image view. Então, só que agora tem apenas uma diferença. Se eu fizer um find view, ó, repare que ele não é encontrado. Por quê? Eu tenho que apontar o meu objeto, esse meu objeto view, ó, porque esse meu objeto view é ele que está relacionado a essa classe da lista customizada. Então eu faço view.findViewById. Agora sim eu encontro. Então eu coloco lá r.id.imgPerfil. Agora o processo é igual como se a gente estivesse trabalhando numa activity. Então vamos fazer a mesma coisa para todos os componentes. Então, holder.txvNome, ele é um text view. Vou fazer o find view, só que antes eu preciso apontar aí o meu objeto view, né, que é esse aqui, que vem como parâmetro, que é o mesmo que vai ser retornado. View.findViewById.
find view by id, r.id.txv nome. Legal. Agora, holder.txv código. Também é um text view, find view by id, txv código. E por último, nosso botão, holder.btn excluir, é um botão, fazemos aí, view.findViewById, r.id, btn excluir. Maravilha! Agora, por último, o que falta eu fazer? Eu criei aqui, ó, eu fiz o find view utilizando o holder, né? Agora, o que eu faço? Eu preciso atribuir todos esses componentes aqui, esse objeto holder criado, eu preciso atribuir ele ao meu objeto view. Então, eu faço assim, ó, view.setTag e passo o objeto holder, que está todo preenchido como parâmetro. Então, pessoal, na primeira vez que a nossa lista for executada, o nosso objeto view vai estar nulo. Vai estar nulo, então o que eu faço? Eu atribuo lá, a esse é o meu objeto view, o meu layout que eu criei, certo? E também já relaciono e faço o find view by id de todos os componentes do meu layout. E atribuo a esse objeto que tem todos os componentes, no caso é o holder, a minha view. Agora a minha view está preenchida e já relacionada com os componentes, ela não está mais nula, certo? Caso, vamos supor que a minha lista já foi criada, ela está executando novamente. O que eu faço? Já que o meu objeto view ele já contém o holder, já está preenchido, o que eu faço? Eu faço o caminho inverso agora. Eu vou preencher o meu objeto holder, faço o casting aí para view holder, pego o meu objeto view, que nesse caso já vai estar preenchido, né? E faço aí get tag. Pronto. Agora, de qualquer maneira, independente se for a primeira vez que for criado a minha lista ou for a segunda, o meu objeto holder já vai estar preenchido, ok? Só que ainda nós não terminamos, pessoal. O que falta fazer agora? Agora falta, a gente simplesmente fez o find view aí de todos os nossos componentes. Criamos esse if aqui e tal, para uma hora ele vai estar, o nosso objeto, a nossa view vai estar preenchida, né? Outra hora não. Então nós já tratamos isso. Agora, aqui fora do nosso tratamento do if, o que falta a gente fazer? Falta a gente preencher os nossos objetos. Preencher o text view, preencher a imagem, preencher o text view e tratar o botão com clique. Isso nós fazemos aqui fora, ok? Nesse caso, no caso da imagem, pessoal, nós não vamos trabalhar com ela, por quê? Porque nós deixamos uma imagem fixa, certo? Para a imagem. Mas vamos supor que você tenha lá a imagem que vem do seu banco de dados, você tem até aqui mesmo na sua aplicação. O que você faria? Você pegaria aí holder, a imagem, mgPerfil, e colocaria aí, ó, um set image drawable, tá? Nesse nosso caso, como nós não temos mais imagens, nós vamos trabalhar simplesmente com texto. Então, como que vai ficar o nosso nome? Então, holder.txv nome.setText. Nós temos a nossa lista aqui de nomes e nós, como nós sabemos que esse método getView vai ser executado para cada linha, então eu peguei lá um item, coloquei aqui na variável nome e estou agora aqui atribuindo ao meu txv nome. Pronto. Agora, o meu objeto holder txv código. Preciso atribuir um código também, setText. Qual código eu vou atribuir? Nesse caso, eu vou pegar aqui o meu índice e vou utilizar aqui, ó, o índice mais 1, porque o índice vai começar com 0, tal, então eu já apresento aí o índice mais 1. Nesse caso, como é um texto, eu vou converter aqui o resultado para string.valueOf. Eu vou converter o resultado para uma string, para não dar problema. Então ele vai pegar lá o índice que veio como parâmetro. Então o primeiro item lá, o primeiro nome vai ser índice 0. Então 0 mais 1 vai ser o código 1. Simplesmente converto aí para string para apresentar no texto para não dar nenhum problema. Ok? Então agora eu tenho lá
A minha imagem ela já vai estar preenchida com a imagem do robozinho do Android, né? Mas se fosse lá você tem uma lista de contatos, você poderia nesse momento aqui alterar a imagem. Então aqui nós alteramos o nome e o código. Então reparem, toda vez que vai executar, ele vai pegar um nome diferente e vai apresentar aqui na lista. E por último, nós temos que tratar aí o clique do nosso botão excluir. Então btn excluir, ponto, set onClick listener, fazemos aí, ó, new onClick listener. Ele já cria aí pra gente o nosso método onClick tudo no jeito. Aí nós vamos tratar aqui depois na próxima aula o clique para excluir cada item da lista, ok? Então, pessoal, na segunda aula nós criamos aqui o nosso objeto adaptador, né, nosso base adapter para a nossa lista, certo? Criamos aí o nosso método getView, preenchemos ele aí corretamente, certo? Agora, na próxima aula, nós vamos finalizar. O que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos lá para a nossa Activity, preencher a nossa lista de nomes e preencher a nossa lista de nomes e tratar aqui corretamente o nosso clique para exclusão. Então, na próxima aula, nós finalizamos. Preenchemos a nossa lista com nome, tratamos aqui o clique do botão de excluir e já fazemos um teste na nossa lista customizada, ok? Então, por hoje nós ficamos aqui, nos vemos na próxima aula para finalizar o conteúdo de lista customizada. Ok, pessoal? Até mais, um grande abraço.